Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos, todas e todos vocês aqui no canal. Hoje, domingo, dia 19 de janeiro. E é dessa maneira que a gente começa então esse dia maravilhoso, o dia de domingo. E a gente começa com o Notícias de Domingo, como é costumeiro, né? Eu gravar vídeos no domingo tratando sobre notícias de domingo. E como sempre, no domingo a gente inicia com uma pequena reflexão antes de trazer aqui a notícia para vocês, tá bom? Pessoal, eu quero trazer assim, enquanto reflexão de hoje, sobre o perdão. Isso mesmo, sobre o perdão. E com isso, eu queria inclusive até saber de você que está me assistindo, se você guarda alguma mágoa, algum rancor de alguma pessoa ou de algumas pessoas, e se em algum momento você perdoou essa pessoa, ou às vezes pode ser uma pessoa que de repente te fez mal em algum momento, te fez algum mal em algum momento. É claro que quando eu estou falando assim, eu estou falando também do outro lado que precisa também pedir perdão. Quando há um arrependimento do outro lado que vem e nos pede perdão. Só que eu estou aqui tratando dessa questão do perdão de um ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, nós precisamos perdoar a quem nos ofende. Nós precisamos perdoar. E é muito interessante porque o perdão, isso já tem estudos até que demonstram um pouco sobre isso. Sabe aquele perdão assim que é um perdão que está aqui dentro, né? Dentro de você. Que nem sempre você precisa dizer. Você precisa falar para a pessoa. Falar, se puder falar, é interessante. Mas vamos supor que a própria pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir nada de você. Esse perdão, então, ele deve acontecer aqui dentro, né? Ou seja, vamos supor que daqui para frente eu perdoo porque essa mágoa, esse rancor que está aqui dentro de mim, daqui para frente eu não vou mais levar adiante esse tipo de situação. Porque a mágoa e o rancor que a gente vai guardando dentro da gente nos prejudica, nos faz mal, nos causa problema de depressão, nos causa N problemas psicológicos. Então, quando você, do seu interior, você resolve esse tipo de situação, é muito interessante. É interessante para você mesmo. É interessante para mim mesmo. Porque eu estou resolvendo uma questão do meu interior, né? Eu estou aqui resolvendo, quer dizer, vou me sentir melhor dessa maneira. É claro que para acontecer isso precisa haver todo um trabalho, né? Não é assim de forma repentina que as coisas acontecem. Há todo um trabalho mesmo para a gente chegar nesse momento então de perdão. E aí eu queria trazer aqui porque
Jesus Cristo é esse ser divino que veio aqui nesse mundo, e o quanto que ele demonstrou assim o amor dele pela humanidade, o amor dele, por exemplo, pelos seus discípulos, o amor dele por aqueles que o seguiam. Quanto que Jesus demonstrou esse amor. E vocês estão pensando que foi uma coisa fácil com relação aos discípulos? Que os discípulos foram amorosos, foram harmoniosos durante toda a vida de Jesus? Não. Há desentendimentos, há uma série de desentendimentos. Aquele filme The Chosen, tá no Netflix, tem esse filme The Chosen. Se alguém de repente quiser assistir, assista, que é muito interessante, sobre a vida de Jesus. É um dos melhores filmes que eu tenho visto até o momento. Claro que ele tem uma série de interpretações, mas a gente sabe que até os evangelhos, eles são passíveis de interpretações, né? Os evangelhos, eles não, você não pode, por exemplo, pegar todo sobre a vida de Jesus ao pé da letra, né? Exatamente como se fosse uma matemática, daquela maneira que está lá e não tem como sair fora. Há o sentido, sim, interpretativo. Há o sentido interpretativo do tempo de Jesus, por exemplo, que não é o tempo como o nosso, e como que você traduz essa vivência de Jesus daquele tempo para os dias atuais. Os dias atuais, por exemplo, que nós temos, né, no mundo atual, a internet, o celular, né, o uso do celular e assim por diante. Mas voltando à questão do perdão, o perdão está muito presente no Pai Nosso, né? Se vocês, na oração do Pai Nosso, vocês vão perceber lá da metade da oração para frente, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão de Deus, o perdão de Jesus a nós, consiste no perdão que eu também dou ao outro. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito rico, né? Com isso eu fico por aqui então. Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Muito bem. Mudando aqui um pouquinho, né? Então, olha só. Essa semana, o que pegou, vamos dizer assim, enquanto notícia principal mesmo, foi essa questão com relação ao Pix. O quanto que deu pano para manga, né? E depois que apareceu lá o Nicolas Ferreira jogando mais lenha na fogueira com relação à questão de fake news, com relação à questão do Pix, isso acabou tomando conta, virou uma enxurrada no Brasil. E acabou pegando no comércio, acabou virando um pânico de medo também com relação a essa questão do Pix, que o governo na realidade iria taxar o Pix, aquela coisa toda. Virou na realidade uma situação assim delicada, uma situação difícil para o governo Lula, a ponto da aprovação do governo Lula cair, né, de uma forma significativa. Já tem pesquisa que já mostrou um pouco a influência negativa com relação à questão do Pix.
acabou assim fortalecendo um pouco assim a queda de aprovação do governo Lula. E a gente já sabe que tem coisas aí que pesam muito no governo Lula, que já tem pesquisas, né, demonstrando isso, na sua desaprovação, que tem a ver com a parte dos preços do supermercado, né? Os preços do supermercado. Na realidade, o Lula acabou pegando assim uma batata quente desde quando ele assumiu, né, a presidência da República, que tem a ver com o Banco Central. Quem estava à frente do Banco Central, que era um bolsonarista. E com isso a taxa de juros elevadíssima. Com a taxa de juros elevadíssima, não tem como você ter uma queda de preços. Os preços do supermercado. Com a mudança, né, entrando agora o Galípolo, né? Acho que é o Galípolo que está agora no Banco Central, que é a esperança, né, que com o Galípolo mude a situação. De repente podemos ter aí um refresco, né, uma melhora significativa na parte da economia. Que a economia só vai melhorar, isso são os economistas que dizem isso, só vai melhorar quando haver uma queda significativa, por exemplo, nas taxas de juros, tá certo? Do Banco Central. Bom, voltando, né, com relação à questão do Pix, então isso aí acabou, como eu disse, né, acabou assim tendo um peso negativo no governo Lula. Já tinha com relação à questão dos preços e aí com relação a essa coisa do Pix, então acabou pegando também o governo de calças curtas. E aí tivemos então aí o vídeo da Erika Hilton, que bombou, né, um vídeo que está ainda circulando. A Erika Hilton, na realidade, lascando ali o Nicolas Ferreira, né, depenando o Nicolas Ferreira. As explicações da Erika Hilton é muito interessante. Eu acho que foi um momento muito bom mesmo da Erika Hilton vir assim dar essa chacoalhada, né? Essa demonstração de que não é esse bicho papão, que tudo isso foi uma invenção, por exemplo, da extrema direita. Tá? Para poder encerrar aqui, eu só vou deixar aqui claro para vocês, e eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu continuo ainda no mesmo tipo de pensamento de que não foi nada legal o governo voltar atrás. Eu ainda continuo nesse mesmo caminho. Já assisti, já vi muitas opiniões, não sei o que o governo tinha que fazer isso mesmo nesse momento. Eu só acho que a forma como a coisa foi feita de uma maneira assim, inclusive foi feita de uma forma brusca, né? Não houve nenhuma discussão sobre isso, já é como se diz assim, vamos acabar com isso logo, vamos, né? Então não vai haver mais fiscalização do Pix pela Receita Federal e assim por diante. Eu não achei, sinceramente para vocês, nada legal, porque isso aí tem uma explicação assim um pouco do ponto de vista do que é a esquerda, para a gente poder entender, né? Porque a esquerda nunca foi de arregar. A esquerda nunca foi assim de demonstrar fraqueza. Porque a gente conhece de grandes lideranças, e o Lula já foi assim, né? Nos seus 2 mandatos do passado aí. O Lula não arredava o pé de maneira nenhuma. E agora, sei lá, eu acho que tem a ver com assessores ou qualquer coisa assim que estava muito em cima dele, né, para ele poder arredar o pé, para ele poder, ou às vezes deram um susto nele, assustaram o Lula com alguma coisa que
não sei, né? Mas pegou muito mal, do meu ponto de vista, isso aí pegou muito mal mesmo, tá? Porque é uma demonstração de fraqueza. Aí alguns, não sei o quê, porque era o momento certo, aquela coisa tudo. Daqui a pouco o povo vai esquecer. Acho que não. Não acho que as pessoas vão esquecer. As pessoas vão ficar em cima desse tipo de conversa. Até, olha só, porque a força que a gente tem é do pessoal da esquerda. Até o pessoal da esquerda vão ficar na dúvida, vão começar a questionar que tipo de governo que é esse? Ou que tipo de esquerda que nós temos aqui no nosso país? Uma esquerda muito fraca, né? Que demonstra fraqueza o tempo inteiro. E aí, a todo momento que a extrema-direita for bater, for dar porrada, qualquer coisa assim, como que vai ser? Como que, né? A atitude vai ser dessa maneira? Vai ser de abandonar o barco, deixar o barco afundar? Não sei. Para mim, não pegou muito bem essa questão. Mas vamos ver, né, o desenrolar, né, daqui para frente, como que vai ser a situação. Tá bom? No mais, desejo um excelente domingo, tá? Para todo mundo. Fiquem com Deus, continuem firmes aqui no canal, tá? Acompanhem sempre aqui a gente. Peço desculpas, um pouco de alergia, né? Que não é gripe, tá? É um pouco de alergia agora pela manhã, tá? Um abraço e até a próxima.